E uma resposta, convite ao pastor Juvenilson. Pastor Juvenilson é um grande amigão nosso. Pode chegar aqui, pastor. Pode chegar para fica aqui pertinho de mim, né? Pastor Juvenilson nós fizemos uma grande amizade através da rede, né? A igreja dele aqui bem pertinho de nós. Nós já tivemos com toda a nossa equipe fazendo mentoria um sábado inteiro ali com ele na Igreja Batista Nova Filadélfia da Dona Rita, tá? Irmã Rita. Porque lá a irmã Rita. Acho que quer ganhar. Porque eles querem ganhar o bairro, então não é Santa Rita, é a irmã Rita, né? Então ele sempre fala isso comigo, né? É a Igreja Batista Nova Filadélfia da irmã Rita. Eu esqueci, podia falar irmã Rita, mas é porque a gente tem uma irmã Rita aqui. Ela poderia pensar que a igreja era dela, né? Então deixa assim mesmo. Está acompanhado da sua esposa, a pastora Adriana, fica de pé, a pastora, auxiliadora, trabalha firme ali naquela igreja. Eles têm os filhos, né, que estão envolvidos no trabalho da igreja, Gabriel e Rafael, estão envolvidos lá trabalhando hoje ali naquela igreja, uma igreja calorosa, amorosa, a gente tem um carinho muito grande, estão sempre aqui conosco quando podem, né, participando dos nossos congressos. É uma satisfação muito grande estar recebendo aqui o pastor Juvenilson, como eu falei, né, desde o início de Rede Espírita que nós estamos juntos. Ele agora, não sei se continua na minha mentoria, mas eu quero continua, né? Porque a Keila fez umas mudanças, né? Eu até falei, Keila, pelo amor de Deus, né? Tem que ficar aqui comigo, né? É um prazer muito grande, quero convidar você a se colocar de pé, nós vamos orar nesse momento. E agora chegou a minha vez de brincar com ele, né? A última vez que eu fui lá para um café espírita, né? Ele falou assim, pastor Jaziel, fique à vontade, mas não mexe em nada. Pastor, fique à vontade, pode mexer em tudo. Obrigado. Se nas suas mãos, vamos orar pelo pastor Juvenilson. Pai, muito obrigado por esta noite de celebração. Com que alegria nós estamos aqui compartilhando do altar da tua casa com o pastor Juvenilson, com a presença da pastora Adriana também. Que o Senhor possa estar abençoando o teu servo. Aquilo que o Senhor já colocou no coração dele, ele vai agora compartilhar com todos nós. Que seja essa palavra de impacto. Nós estamos nos preparando para uma grande virada. E a nossa visão como igreja é sermos ainda melhor. Se 2017 foi um ano muito bom, 2018 vai ser melhor ainda. Então, Pai, que a palavra, o louvor, tudo que nós apresentamos venha de fato engrandecer o teu santo nome. Seja com a sua igreja, ali em Santa Rita, abençoando aquele teu povo. Quem está ministrando também possa ser abençoado, que possa ser noite também de salvação ali naquela tua casa. É a nossa oração e assim o fazemos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Tá ligado? Ok, bom. Som. Liguei? Som. Ei, sei. Esse está no mute. Som. Ei, veio. Opa, maravilhas. Aplauda o Senhor mais uma vez. Obrigado, que bom. Pastor Jaziel fez todas as normas e para mim é uma alegria muito grande conhecer esta igreja, conhecer esse pastor que para nós a sua mentoria foi uma mentoria de paternidade. Então, ainda que venham remexer, a gente vai debaixo dessa autoridade dele, que é uma pessoa sensacional, que pôde nos abraçar e nos acolher poderosamente. Mas vamos por ordem, né? A pastora que ele apresentou, a Adriana, ela é minha namorada de 30 anos, olha só, né? 30 anos que a gente namora. Você que está namorando aí 6 meses, tem 24, tem o quê? 29 anos e mais 6 meses para chegar ao meu nível, né? Então, 30 anos de namoro, completamos 24 anos de casados agora, dia 23 de outubro. Os nossos filhos, Gabriel, 20 anos, Rafael, 13 anos, 2 filhos lindos, maravilhosos, né? Estão lá empenhados na igreja, estão trabalhando, e eu louvo a Deus por essa mulher que Deus colocou do meu lado. Ela me corrigiu, me consertou e me botou
na linha e me apresentou Jesus Cristo. Olha só, fez toda a obra, né? Então vamos aplaudir o Senhor, porque se hoje eu estou aqui, foi a oração, a persistência e tudo. E estamos lá em Nova Filadélfia, em Irmã Rita, e a mentoria com esta igreja foi de excelência. Me faz lembrar quando minha esposa, nós estávamos lá na conferência da Rede Inspire, e pastor Jaziel foi dar um testemunho acerca do que estava acontecendo aqui em Nova Iguaçu. E o interessante é que enquanto ele falava, a minha esposa falou o seguinte: você tem que falar com aquele homem lá, ó. E eu, tá bom. Você tem que procurar ele no final. Quando ele terminar de falar, vai falar com ele. É de Nova Iguaçu, pertinho. Pastor Gesiel terminou de falar, e quando nós estávamos sentados assim na última fila, né? E eu olhei para trás, né, ele já não estava mais falando, já passaram alguns minutos, e ele estava aqui atrás, eu não sabia. Quando eu olhei para trás, o meu ministro de evangelismo, que não era ministro de evangelismo, né, estava ali nos acompanhando. Olhei para trás, do lado do pastor Jaziel, e falou assim: pastor, ele fala assim mesmo, tá? Pastor, vem cá, vou te apresentar o pastor Jaziel. Uau! Então tudo contribuiu, né? Então nós nos conhecemos, fizemos aliança, e graças a Deus a mentoria que a igreja pôde trazer para nós, né? E com isso nós começamos a iniciar um trabalho renovador, né? Um trabalho que está influenciando muito a vida da igreja, inspirado na Rede Inspire, inspirado em Rancho Novo, inspirado nessa igreja linda. E graças a Deus, Deus tem dado graça, né? E hoje a gente tem despontado algumas curiosidades nesse tempo, né? E uma delas, que as celebrações de domingo são duas agora. Uma começa às 17h30 e outra começa às 19h30, né? Louvado seja Deus. Não tínhamos uma célula, nem sabíamos como iniciar uma célula, né? Começamos com 10 e já estamos há 1 ano e alguma coisa, né? Mais ou menos, alguns meses. Sou muito bom assim de data, para você ter uma ideia. E já chegamos a 30 células, né? Então, para quem não estava zerado, né? E por essa influência, essa mentoria maravilhosa, eu creio que é uma parceria que Deus tem dado para nós. Eu louvo a Deus de estar aqui com vocês e de estarmos aqui e saber que a igreja também lá está fazendo uma grande obra naquele lugar. Amém? Bom, eu quero desfrutar desse momento com você de um texto sagrado na carta aos Hebreus, capítulo 11, que fala exatamente da galeria da fé. Como a galeria tem um verso bem amplo, né? Eu quero te chamar a atenção para o verso 30. A partir do verso 30. Capítulo 11 de Hebreus, verso 30. O texto sagrado diz assim: pela fé caíram os muros de Jericó, depois de serem rodeados durante 7 dias. Pela fé, a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais, pela fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força,
Da fraqueza tiraram força. Da fraqueza tiraram força. O disco não arranhou não, eu estou repetindo com vontade. Da fraqueza tiraram força. Tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Declare comigo: esse é o tempo de virada. Nós estamos dando esse início de virada para a sua vida, porque eu acredito que se você tiver a composição certa, o ponto de partida, você vai dar um start realmente para uma virada extraordinária na sua vida, em todos os sentidos. Eu, quando estava lendo aqui, eu tenho assim a mania de trocar letras, né? E trocar letras é muito interessante. Você forma palavras, né? E quando colocou virada aqui, eu comecei a fazer vida, vira, vida, virada, vida, virada, vida. Comecei a trocar. Eu criei pelo menos umas 4 palavras ou 5. Eu fiquei, não, tenho que voltar para o culto, né? Senão a gente acaba. Mas eu vi assim, vida, eu li virada, virar a virada. Eu comecei a trocar aqui as letras e dizer: Senhor, é um start, é o tempo de partida. E através da fé, que é o caminho. E a galeria da fé, ela é um modelo para nós entendermos como será esse start para a sua vida, para a sua grande virada. E eu quero que você esteja dentro desse propósito, né? Serão três domingos, né, para esse mês de novembro. E nós estamos dando início a essa grande investida no mundo espiritual, para que você possa compreender o que Deus vai fazer. E o que Deus vai fazer será muito grande na sua vida. Amém? Será extraordinário. Será o incomum de Deus sendo manifesto na sua vida. Eu acredito nisso. O texto sagrado vai trazer para nós exatamente diversos personagens, né, que puderam atravessar esse quadro e trazer para nós. Mas alcançar força na fraqueza, para nós é algo assim que confronta exatamente a impossibilidade, e dizer que na impossibilidade há possibilidade. Deus gosta de operar exatamente nesse confronto. Quando você não tem condição, é aí que entra o Senhor e diz: sou eu que vou fazer isso na sua vida. Quando você diz: acabou a força, Ele fala assim: agora começam as minhas. Quando o seu limite se esgota, o Senhor fala assim: agora é um ponto novo que começa na sua vida, que são os meus limites sobre ti. E quando nós começamos a entender que fraqueza, limitação, impotência, todo essa gama de possibilidades que vão gerando nisso, né? Eu quero que você venha entrar dentro do texto junto comigo e explorar um pouco mais e sair daqui hoje fortalecido na presença do Senhor. Amém? Salmo 28, verso 7: o Senhor é minha força, o meu escudo, nele o meu coração confia, nele fui socorrido, por isso o meu coração exulta e com cântico o louvarei, né? A fraqueza se encarrega de mostrar para nós exatamente alguns pontos daquilo que a gente não consegue construir para fortalecer. E dentro da fraqueza que nós queremos abordar, né, eu quero que você pense agora naquilo que está completamente abatido, onde você não tem força. Talvez uma caminhada espiritual, talvez seja num relacionamento. Há fraquezas em diversas áreas. Na área familiar, no relacionamento familiar, a gente não está conseguindo reunir os componentes para poder construir as coisas boas na nossa família. Talvez nos negócios, né? Hoje a crise financeira é tão forte no nosso país, está abatendo o nosso país, e hoje nós precisamos dizer: Senhor,
Nos meus negócios também eu quero sair fortalecido. Eu quero uma virada também na minha vida financeira. Eu quero uma virada, eu quero construir coisas novas dentro da crise. Eu quero construir coisas novas da tua parte. E quando nós começamos a tirar forças, né? Como que nós poderemos ter essa capacidade em Deus? O ponto de partida é este: a fé. A fé é que vai mover o sobrenatural através do poder de Deus. Se você não conseguir construir isso dentro de você, você vai ficar à mercê às dores, às dificuldades. Você vai ser um contador, né? Contabilizando as dificuldades que possam gerar ou que possam ser geradas na sua vida. Mas o Senhor não te chamou para esse fim. Ele te chamou para você viver o sobrenatural. E o sobrenatural é interessante. É aquilo que não está construído diante dos teus olhos, mas está construído já diante das mãos do Senhor para você. O sobrenatural é muito interessante. Eu consigo visualizar as coisas de Deus dessa forma. Deus fala que tem uma porta e nós não encontramos essa porta. Ele fala para você entrar por esta porta, porta que você não vê, mas Ele quer que você tome pontos de partidas e iniciativas de como começar a marchar em direção a essa porta, começar a caminhar e crer que há uma porta. Obviamente, nesta caminhada é capaz de você encontrar somente uma parede lisa diante de você. Mas qual é o sobrenatural? Onde ocorre o sobrenatural? A construção da caminhada pela fé é que vai começar a construir uma porta que vai ser gerada para você. Então é isso que nós acreditamos. O fato de você sair da sua casa, estar aqui neste ambiente de fé, é que você crê realmente que Deus vai começar a mover o sobrenatural. Quando você começa a construir esse ambiente de fé, de fidelidade, quando você começa a trazer isso para dentro da tua vida, aquilo que é fraqueza, que está diante dos nossos olhos, começa a se render a uma estrutura nova que você está construindo cada dia. Então você não saiu da sua casa para ser simplesmente ser ministrado por algo da parte de Deus, mas Deus hoje vai te treinar a ser mais forte na presença dEle. Ele vai te treinar para uma virada nesse tempo. Por isso que você precisa construir isso. Senhor, eu vou trazer agora uma estrutura nova de fé para a minha vida. Eu quero dar uma virada, e essa virada, ela vai levar um tempo, né? E a Bíblia vai dizer que exatamente o que acontece aqui, essa galeria da fé, ele vai trazer diversos personagens em tempos diferentes. Em tempos diferentes. O interessante que o texto vai dizer, em 32, verso 32, que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, de Baraque, Sansão, Jefté, Davi, todos em tempos diferentes, em outras gerações, mas hoje é o nosso tempo. O nosso tempo, nós vamos construir agora isso aqui. É o nosso tempo de acreditar no sobrenatural de Deus, que Ele pode fazer infinitamente mais, além do que pedimos ou pensamos. Então, vamos caminhar com isso. O texto que eu quero ler também, em 2 Coríntios 12, 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Paulo vai dizer para nós exatamente isso que confronta. Quando estou fraco, aí é que sou forte. Segundo Samuel 22, 33, Deus é minha fortaleza e é minha força, e Ele perfeitamente desembaraçará o meu caminho. A fraqueza pode nos conduzir a um aumento de fé e uma dependência total de Deus, que a força do seu poder fará que algo venha a acontecer, e nós podemos aprender que Deus pode nos provar através da fé. Paulo vai trazer isso para nós, a prova que vai estabelecer.
Agora, as nossas fraquezas não estão relacionadas aos nossos pecados. É isso que eu quero que você entenda. Às vezes as pessoas misturam, né? Misturam a fraqueza, a questão com o pecado. Separe bem isso. Separe a questão de uma estrutura nova. Você não pode criar uma estrutura de fé com pecado. Então você precisa separar a questão que é pecado e o que é fraqueza que você está vivendo hoje, né? Quando nós estamos fracos fisicamente, obviamente vamos passar por uma estrutura nova de alimento para poder obter um renovo, uma força, né? E talvez o hábito alimentar vai dizer sempre a você: não, eu não estou acostumado a comer isso, mas esse novo alimento é que vai trazer sustância para você, esse novo alimento que vai te deixar forte. Então, quando nós passamos por esse processo com Deus, eu quero entender que o pecado, ele não está aqui enquadrado nesse processo. Todos esses homens que estiveram muitas das vezes enfrentar essas barreiras, não se fala pecado a esses personagens. Esses personagens estavam fortes na fé, enfrentaram fraquezas diante deles, e pela fé é que eles conseguiram vencer todos os obstáculos na sua vida. Eu quero profetizar na tua vida que você vença os obstáculos presentes na sua vida. Vença mesmo. Se 2017 foi um tempo em que muitos obstáculos levantaram-se na sua vida, 2018 é o tempo de derrubá-los. 2018 é o tempo de dizer: Senhor, a virada vai vir como um trator, né? Virá como terraplanagem, vai tirar os montes e esses montes vão ser movidos, né? Essa semana nós estávamos ministrando exatamente sobre isso, né? Transportar um monte aqui, ó, pela fé. Como nós vamos fazer isso? E muitas das vezes nós observamos em algumas obras que nós passamos pelas estradas, em alguns lugares como este, você vê um monte transportado. Ele tira de um lugar e coloca em outro. E pela fé você precisa criar nomes. Assim como Josué pôde avistar a terra, né? Contemplar a terra. E o seu parceiro, qual era o parceiro de Josué? Avistar a terra, que teve o relatório positivo. Caleb. Caleb vai, 45 anos depois, ele vai dizer: eu tenho o mesmo vigor físico, eu tenho a mesma disposição para a guerra, eu tenho o mesmo vigor de entender que Deus tem uma promessa para mim e tem uma parte dessa promessa que precisa se cumprir. E era um monte, e naquele monte ele muda o nome do monte. Quando o Senhor fala assim: se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, você pode mover o monte daqui para colar. É o que é isso? É uma terraplanagem. Você vai dizer: eu vou remover isso aqui que tem um nome estabelecido, eu vou fazer com que isso saia daqui como uma terraplanagem, eu vou colocar agora em um outro lugar e vai ser um outro monte. Então hoje aqui, ó, se o problema se o monte se chama enfermidade, você remove pela fé e diz: eu vou erguer um monte de cura e de milagre. Se você remove agora e você diz assim, ó, aqui é a crise financeira, eu vou remover, eu vou crer que vai virar, nessa virada vem a prosperidade do Senhor. Cria um outro monte. Quando eles tomaram os montes, eles trocaram o nome daquele lugar. Essa é a tua atitude de fé. Comece a olhar com mudança de estado, com mudança de situação. Muda o nome do quadro que você está vivendo. Começa a estabelecer um novo nome. Onde está a crise? Onde está a dor? Onde está a fraqueza? Muda o nome a partir de hoje. A virada já dá uma nova identidade. A virada é uma postura nova. Eu já vou sair daqui com um novo nome.
dessa minha crise. A crise, agora, por exemplo, pessoas que têm uma crise de rins. Hoje eu saio daqui expelindo pedra, vai sair tudo, eu já estou saindo daqui curado, já não é mais a crise do rim, sabe? A crise no casamento, eu estou saindo daqui, com aliança renovada, ó, vai ter um caol do céu, dando um brilho na tua aliança. Você precisa trocar o nome, remove o monte, faz uma terraplanagem pela fé, começa a declarar hoje, cria agora, você vai ter um tempo e dizer, eu vou dar um novo nome a esta crise. Esse tempo de fraqueza vai ter força da parte de Deus, porque eu tenho uma galeria de pessoas que me inspiram para isso, e a palavra do Senhor vai te inspirar hoje para isso. Você vai colocar em prática uma nova força na sua vida, amém? Fala para o teu irmão assim: Deus vai renovar tuas forças, meu irmão. Salmo 118, verso 14. O Senhor é minha força, declare comigo: o Senhor é minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou. Se os homens no passado souberam tirar a força da fraqueza, creio que essa é a grande possibilidade da nossa geração. Deus está trazendo para você um tempo de estabelecer essa mudança. Se homens no passado souberam tirar força da fraqueza, eu creio que essa é uma grande possibilidade e uma nova disposição de Deus hoje na sua vida, porque nós temos o mesmo coração e a mesma alma centrada em Deus. Todos esses homens são modelos para nós. Você precisa ter um modelo à tua frente. Se você tiver um modelo à tua frente, você prossegue. Eu não falei agora há pouco, pastor Jaziel foi um modelo, a Rede Inspire foi um modelo. Se eu não tivesse um modelo, a gente não teria como seguir. E esses homens da fé, exatamente esse ponto, são eles que vão à frente. Eles são postos numa galeria. O que é a galeria da fé? É onde você vai visualizá-los e dizer: eu posso fazer isso, eu posso chegar nesse ponto aí, eu consigo chegar nesse contexto. Você pode fazer como esses homens aqui. Você, como Davi, pode realmente reinar em graça na presença do Senhor. Você, como Davi, pode realmente enfrentar os maiores gigantes da sua vida. Você, como Davi, pode realizar o sobrenatural. Você precisa ter as palavras corretas para agir nesse mundo espiritual. E o interessante, não era meu interesse falar acerca de Davi, mas o que derrubou o gigante não foi nem sempre a pedra, né? A pedra foi um componente, mas o que fez realmente vencer aquele gigante é que Davi tinha um componente de fidelidade com o Senhor dos Exércitos. E quando ele vira para aquele homem, né, aquele gigante, camarada grandão, e ele fala assim: quem é este incircunciso? Acabou. O camarada viu o quê? Sou eu. Eu não tenho pacto com o Deus de Israel, eu não tenho aliança com o Deus de Israel. Esse pequenininho aí está falando que tem. Agora vem a realidade espiritual. Os filisteus tinham um gigante que desafiava todo Israel, mas aquele pequenininho chamado Davi, diante dos olhos do exército, também do rei Saul, jamais poderia enfrentar aquele gigante. Mas ele tinha a palavra, ele tinha a revelação, ele tinha o componente da aliança, ele tinha toda a clareza de quem era o Senhor dos Exércitos. Então diante dele está o oponente, e ele tem uma palavra que derruba. Antes da pedra,
Preste bem atenção. Talvez você já esteja com um componente da tua vitória antes de lançar a pedra. Talvez já esteja com você. Assim como Davi falou assim, ó, quem é este incircunciso? Quem é? Segundo a palavra, que está querendo afrontar o exército do Deus vivo. Preste bem atenção. Já está com você a palavra de vitória. Já está em seu coração, você já sabe como agir, e muitas das vezes nós pensamos que é a pedra, mas que derruba é a palavra. Se você tiver a palavra certa, os componentes da pedra será somente para poder ilustrar melhor como que aconteceu, mas o que derrubou o gigante foi a palavra que já foi dentro dele e falou assim: perdi todas as forças. Quantos têm aliança com Deus vivo aqui? Aleluia! Esta aliança é que nos garante a vitória. É essa aliança que vai trazer para nós. A gente não sabe como que nós vamos agir. Quando eu falei para você que nós vamos sair daqui treinados a vencer realmente, e às vezes nós pensamos que precisamos aprender muito, muito, muito. Talvez uma posição, uma direção, uma palavra vai mudar toda uma história. Tem uma velha história de um menino, mais ou menos uns 10 anos. E num acidente de automóvel ele perdeu o seu braço esquerdo. E ele ficou assim muito inflamado no seu coração ao ver na televisão alguns paralímpicos. E ele falou assim: eu vou treinar judô sem o braço esquerdo. E ali ele começou a treinar. Só que em tudo que ele treinou, ele só aprendeu somente um movimento no judô. Aquilo ficou, sabe, na sua cabeça, tipo assim, tinha tantas coisas para aprender, e o professor talvez não esteja confiando em mim, que eu possa fazer muito mais. E um dia ele foi perguntar ao mestre, indagou, e falou assim: mestre, eu não deveria aprender mais movimentos? E o mestre falou o seguinte para ele: menino, aguarde um pouco, você vai aprender muito mais lá na frente. Foi quando o mestre o inscreveu numa competição, na modalidade até a sua idade, e ali aquele jovem, aquele menino de 10 anos, se classificou, passou por 4 competidores e chegou à final. E quando chegou na final, né, preocupado, né, de que pudesse acontecer alguma coisa, algumas pessoas chegaram para o mestre e falaram assim: será que esse menino não pode se machucar? Não seria bom tirá-lo antes de participar da final? E o mestre falou assim: não, ele precisa ter a experiência de ir à final. E quando ele chega na final, né, deixando ele realmente a competir, ele consegue vencer o seu oponente, o seu adversário, e ele ganha aquele campeonato. Ele é o vencedor. E vinha a indagação: mestre, como é que você explica como que eu pude vencer essa competição? Ele falou o seguinte: o golpe que você aprendeu é aquele que você poderia alcançar degraus acima, mas o teu adversário, ele só poderia vencer você se ele pegasse teu braço esquerdo e desse um golpe. Como você não tem braço esquerdo, ele nunca vai te ganhar. O que o Senhor te ensinou até hoje? Use a palavra da fé. Você aparentemente está sem o seu braço esquerdo,
Mas aquele teu adversário, ao tentar pegar um golpe sobre você, uau, ele não vai te dominar, porque a palavra da fé é que vai te conduzir à vitória. Talvez você pense assim: mas eu estou tão fraco, sem o meu braço esquerdo, estou tão abatido. Aí o Senhor fala o seguinte: já te inscrevi. Talvez você não saiba, você já está inscrito. A competição vai começar tudo de novo. Aí você diz: mas eu tenho que fazer o quê? Tudo que você aprendeu até hoje, repita na sua vida. Você não precisa algo de novo, você só precisa colocar em prática o que você já sabe. Aquele que é teu adversário, ele sabe o que você sabe. E aí é que está a diferença, porque o que você sabe é capaz de dominá-lo, é capaz de derrubá-lo. Há uma autoridade no mundo espiritual que ele entregou para a igreja. No mundo espiritual, essa autoridade está sobre você. Ele entregou para você. É o golpe mortal. É aquela palavra sobre o gigante: cadê o incircunciso? Você é um incircunciso, você não tem aliança. Então, as nossas fraquezas que nós estamos vivendo hoje, a gente não consegue dar uma virada, porque muitas das vezes nós esquecemos como dar o golpe certo. Hoje, pela fé, a palavra de autoridade deve ser declarada na sua vida. Você precisa entender isso. Assim como esse menino conseguiu vencer o oponente, Deus quer que você venha ter esse poder de, sabe, como o elástico. A gente chama de resiliência, né? A do elástico, que ele tem um poder de esticar e voltar à mesma forma. Você estica, ele volta ao mesmo tempo. Eu quero que você entenda isso. As durezas dessa vida, as lutas, as dificuldades, ela pode te levar num formato, mas você volta pela fé a superar novamente. Eu quero que você creia em nome de Jesus. Toda deformação, ela voltará à normalidade. Ei, não abaixe a sua cabeça diante das lutas que você possa estar vivendo. É hora de levantar, é resiliência, é hora de voltar ao que você era antes. Aquela mulher de fé, de oração, aquele homem de batalha na oração, aquele homem que se empenhava para a obra do Senhor, vem se juntar a nós. Talvez essa falta de ajuntamento e vai te levando a um esfriamento. O esfriamento atrai o desânimo. Desânimo é uma porta para ficar paralisado. E quantas pessoas ficam paralisadas diante das suas próprias lutas? Não dá. Você precisa se movimentar. Movimenta os músculos espirituais hoje. Começa a movimentar a sua vida. Talvez a maior observação que nós podemos ter hoje é o seguinte: os maiores problemas que nós temos não se compara com o problema da pessoa que está do meu lado. Acho que a melhor forma de eu vencer os meus é ajudar o outro. Então eu quero lutar pela causa do outro, eu quero ser um intercessor pelo outro. Enquanto eu vou ajudando o outro, eu vou esquecendo do meu? Não, quem cuida do meu é o Senhor. Mas é você que está cuidando do problema do teu irmão? Não, é o Senhor que está contigo e que está tratando a vida do seu irmão. Esse é o poder da resiliência. Essa resiliência na vida espiritual é muito forte. Eu quero que você viva isso. Pessoas resilientes tiram forças da fraqueza. Apagaram a força do fogo. Escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram forças. Na batalha se esforçaram. Puseram em fuga os exércitos dos estranhos. Olha como nós poderemos agir.
Talvez você fale assim: pastor, eu ainda não fiz isso, eu ainda não tive essa experiência. Sabe o que às vezes nós precisamos fazer? Igual aqueles 4 leprosos. Quando o exército da Síria, que era terrível, era temido por todas as nações, aqueles 4 leprosos estavam próximos daquele território e falaram assim: vamos fazer um pacto, vamos entrar naquele território, vamos comer, vamos beber. Uma coisa é certa, nós vamos morrer. Mas se não entrarmos, nós iremos morrer aqui mesmo. Então pelo menos vamos tentar. O interessante é que esses homens enchem o coração de fé e começam a caminhar. Eles vão entrar no território, e ao entrar naquele território, o sobrenatural começa a agir. É isso que eu quero desafiar você hoje: crer na ação incomum de Deus na sua vida. Aqueles 4 leprosos estavam condenados à morte pela enfermidade, e eles chegam a uma declaração única: se entrarmos, morreremos, mas se vivermos, glória a Deus. Mas aqui nós iremos morrer também, então vamos entrar. Eu fico imaginando, né? Eu nunca vi uma peça de teatro, mas eu fico imaginando. Eu gosto de ser diretor de teatro, onde eu fico do lado de fora fiscalizando tudo e observando detalhes. E eu fico imaginando os 4 leprosos, um apoiando o outro, e começando a entrar na cidade. E lá estava o exército da Síria, os 4 leprosos se arrastando. Eu fico imaginando um dedo caindo, o nariz se deslocando, e eles vão lá, ó, entrando lá dentro. O exército da Síria, eles estão ouvindo a chegada de cavalos, da fraqueza de um leproso. Deus faz som de cavalos do outro lado. E quando eles começam a conversar e tomar coragem de entrar no território, lá do outro lado eles começam a ouvir grito de guerra, tipo assim: vamos invadir, vamos entrar. Se o leproso fizesse isso aqui, ele perdia o joelho, ia deslocar. Então eles tinham que entrar assim, ó. Cuidado aí, rapaz. Ih, rapaz, minha orelha caiu. Deixa lá. Meu dedinho do pé manca, meu irmão, manca, mas nós vamos entrar nesse território. Se nós morrermos aqui, já é certo. Vamos tentar morrer lá dentro, pelo menos comendo alguma coisa. Mas já perdi meu dente todinho. Chupa carne, meu irmão, faz de alguma coisa, mas vamos lá. E quando eles começam a entrar no território, a Síria começa a ouvir: tem um exército, a cavalaria, plá, 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 plá. Vamos correr, eles vão invadir, eles vão nos matar. 4 leprosos. Se alguém chegasse lá, um espia, chegasse para ele e disse: ei, gente, são leprosos que estão vindo aqui. Vocês estão com medo dos leprosos? Não, não é medo dos leprosos, é medo de homens de fé. No mundo espiritual, há aquele que já tem um pavor de você. A tua oração é como cavalaria. A tua oração é como homens gritando de guerra. Aquele dos 300: quem está comigo? Eu. Quem está comigo? Eu. Vamos ver aqui nessa ala aqui.
No 3, você vai gritar eu. Quem está comigo? 1, 2, 3. Isso aqui está forte, hein? 1, 2, 3. Quem está comigo? 350, hein? Quem quer pular para o lado de cá, aproveita. Imagina as vozes se juntando. Uma voz só talvez não dá muito efeito, mas eu entendo que o som das vozes no mundo do espírito vai soar no terreno do inimigo, e ele vai entender que o Senhor dos exércitos está contigo. Ele vai mandar fugir o exército do inimigo. Ele vai começar a trazer para você que isso é possível. Vai fazer com que escapamos do fio da espada. Quanto laço de morte Deus trouxe para você no longo desses anos? Quantas vezes a enfermidade tentou te assolar e o Senhor falou assim: eu estou te dando um escape hoje, eu estou te dando livramento. Isso é o escape do fio da espada, porque nós transliteramos o texto para o tempo de hoje. O fio da espada hoje pode ser uma grande enfermidade na nossa carne, mortificando, tirando-nos a saúde. E hoje o Senhor pode dizer, você pode dizer: eu escapei do fio da espada do câncer, eu escapei do fio da espada da depressão, eu escapei do fio da espada da opressão espiritual. Você já escapou. Você já colocou em fugitivo o exército do inimigo, só pelo fato de você estar aqui hoje. Só que a partir de hoje começa a virada para algo melhor, mais consistente na sua vida. É o processo da resiliência. Um dia você vai ser esticado, e você diz: eu não aguento mais. Quando você fala assim: não aguento mais, Deus solta. Aí você volta ao normal, você... parecia que eu ia morrer, né, Senhor? Já viu aquela formiguinha que pede carona naquele na tartarugazinha para atravessar o rio, e quando chega lá do outro lado da travessia, a formiguinha fala assim: aí, viu lá? Como é que nós atravessamos? Você não consegue fazer nada sem a ação do Espírito. É o Espírito Santo que te fortalece, é o Espírito Santo que te dá graça, é Ele que te dá humor na hora da tristeza, é Ele que te dá saúde na hora da enfermidade. Aleluia, aleluia. Tenha graça nesse tempo. Eu quero desafiar você a viver essa graça sobrenatural. Eu quero que você viva isso, assim como José foi lá no fundo, mas depois chegou no topo. Sabe o que é isso? É tempo de Deus na sua vida. É o tempo da virada. É o tempo para viver o sobrenatural. É o tempo de você dizer: Senhor, não será um próximo ano, mas será um único 2018 da minha vida. Será o ano para viver coisas incríveis na minha vida. Será um ano que eu quero viver coisas novas, renovadoras. Eu quero ser melhor do que fui ontem. E esse extraordinário, pela fé, ele é quase palpável. Você quase toca. Você crendo que na mão do Senhor toda autoridade e poder vai ser liberada sobre a sua vida. Eu quero desafiar você hoje. A vida é feita de desafios, e você precisa hoje imergir. Sabe o que é isso? Mergulhar numa vida espiritual que vai dar uma diferença, é que vai mudar você, que vai tirar você do sofá,
que vai tirar você da frente da TV, que vai tirar você um pouco da frente do smartphone, que vai tirar você do tempo ocioso. É aquilo que você vai dizer: o meu tempo vai ser precioso na presença do Senhor. Vai ser o tempo da intimidade, vai ser o tempo de falar ao Senhor e você ouvir a resposta: fala, meu servo, fala, minha serva, eu sei que tu estás comigo. Vai ser o tempo da virada, porque a resiliência também traz a esperança. Você estica com falta de esperança, mas quando você volta ao normal, a esperança já vem contigo. Há um poder restaurador do Senhor na tua vida hoje, de você realmente viver essa palavra. Pela fé eu quero remover montes, pela fé eu quero viver o sobrenatural desses homens que são modelo na minha vida. Hoje eu quero colocar o exército inimigo de carreira. Hoje eu quero vencer o fio da espada. Hoje eu quero realmente fazer com que a boca do leão venha se fechar no mundo espiritual. Essa é a porta que você não vê, mas que pela fé já está sendo construída. É a porta que às vezes não pensamos na sua largura nem no seu comprimento. Talvez essa porta só entra você. É porque você que precisa crer. As portas estreitas da vida, que não dá nem para passar de frente. Antigamente eu era tão magrinho que tanto de frente e de lado eu era uma única pessoa. Agora não, em lugares eu tenho que passar de lado, porque de frente já não dá. Mas tudo está adaptado conforme o teu nível de fé. A porta que Deus abre, ninguém fecha, e a porta que Deus fecha, ninguém abre. Então pela fé, entra pela porta da virada. Pela fé, entra por essa porta do sobrenatural. Eu quero orar por você nessa noite. Eu quero desafiar a você viver o tempo do sobrenatural, o tempo incomum de Deus na sua vida. Aquilo que não é normal vai acontecer, aquilo que é incomum vai acontecer, aquilo que é novidade para você é possível que aconteça, porque chegou o tempo da virada na sua vida. Coloque-se em pé, por favor. Oh, aleluia.